Olá, este é mais um vídeo de princípio de otimização e pesquisa operacional, e neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre condições de otimalidade para problemas irrestritos. Nós vamos começar com os problemas mais simples, que são os problemas de otimização em uma variável real. E a grande ideia para desenvolver as condições de otimalidade é lembrar do teorema de Taylor, que, de forma não muito formal, diz que nós podemos aproximar uma função em torno de um ponto, como, por exemplo, aqui, uma reta. Ou nós podemos ainda expandir isso aqui e escrever esse modelo local aí como uma parábola, uma aproximação quadrática de uma função f, desde que ela tenha aí diferenciabilidade, seja bem comportada. Então imagine essa ideia do teorema de Taylor. Me diz aqui eu tenho essa função f, que pode ter um comportamento qualquer, e eu pego um ponto aqui, por exemplo, de interesse, e aproximo ela. Posso aproximar por uma constante apenas, se eu usar o primeiro termo, eu posso aproximar ela por uma reta, e eu posso também calcular aí uma aproximação quadrática para essa função. Essas aproximações, claro, varem numa região aí próxima do ponto, mas é basicamente isso que nós vamos precisar. Nós vamos olhar para desenvolver as condições de otimalidade, nós vamos olhar vizinhanças em torno de um ponto. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar primeiro que nós tenhamos um ponto, uma função, primeiro, uma função, vamos supor, de R em R, não temos restrições aí no domínio. Se ela não estiver bem comportada em alguns pontos, vamos supor que ela esteja pelo menos comportada aí num aberto nos reais. E nós vamos supor que x estrela seja minimizador local de f. Ou seja, isso aqui quer dizer que f de x estrela é menor ou igual que f de x para todo x próximo de x estrela. Vou usar isso aqui, vizinhança. X estrela numa vizinhança aqui. X numa vizinhança de x estrela. Então vamos supor essas duas coisas. Então eu conheço já um ponto que é minimizador local e eu tenho a minha função. O que nós estamos querendo buscar? Uma condição necessária, ou seja, uma condição que o minimizador local tem que satisfazer. Tá? E eu vou assumir, primeiramente, que a minha função seja aí de classe C1, ou seja, que eu tenha uma derivada. Se eu tiver uma derivada, o que eu posso afirmar? Né? Pelo teorema de Taylor, eu consigo expressar essa função como aproximadamente essa f de x estrela mais f' de x estrela vezes x menos x estrela. Então eu tenho esse modelo linear quando eu estou bem próximo de x estrela. Então x aí pertinho de x estrela, uma vizinhança bem pequena. Se essa vizinhança for a interseção aí, né, entre a vizinhança em que o x estrela é minimizador local e a vizinhança em que esse modelo funciona bem, o que eu vou obter? Né? Eu tenho que a minha função em x estrela está sendo bem aproximada pela derivada, né, pela reta tangente. E aí, o que eu preciso ter para que x estrela seja minimizador local? Eu não posso ter uma inclinação diferente da horizontal para essa reta, porque se essa reta tiver uma inclinação, eu tenho uma direção em que a função cresce e uma direção em que a função decresce. Então, basta que eu ache essa direção que a função decresce e tome ela para chegar num ponto melhor do que o meu minimizador local. Então, isso não pode acontecer. O que tem que acontecer nesse caso? Eu tenho que ter algo desse tipo, né? A minha função tem que se comportar assim e eu tenho que ter uma derivada nula no ponto. Ou seja, eu não consigo dizer se andar para o lado melhora, né? Ou, no caso, poderia ser uma função assim também, ou piora, né? Ou aumenta ou diminui o valor da função. Então, uma condição necessária, que a gente chama condição necessária de primeira ordem para os problemas em uma variável real, é que se x estrela for
minimizador local de f em classe 1, então a derivada de x estrela, a derivada de f em x estrela é nula, e essa é a nossa condição necessária aí de primeira ordem para problemas irrestritos em uma variável. Veja, lembra, irrestrito, tá? Eu não tenho qualquer tipo de restrição, então meu x estrela está andando aí num aberto, né? Então não temos bordas no conjunto, só para deixar bem claro. Vamos supor agora que a função tenha duas derivadas. Veja, e eu sei que x estrela é minimizador local. Então, se eu sei que x estrela é minimizador local, o termo linear do Taylor não me interessa, porque eu já sei que é nulo, né? Então, eu tenho a minha função, ela aproximadamente a f, nesse ponto, desculpa, f em x estrela aqui, mais meio f duas linhas em x estrela, vezes x menos x estrela ao quadrado agora. Então, essa aproximação vale também numa vizinhança, a uma vizinhança aí de x estrela. Vamos supor que essa vizinhança seja a menor possível, em que valha tanto o meu modelo local, que ele seja um bom aproximador, quanto que o meu x estrela seja o mínimo local. Então, o que eu tenho? Eu já sei que eu estou num ponto e que eu tenho uma derivada nula. Então, a minha reta tangente é essa. A minha função pode ser ora uma coisa assim, ora uma coisa assim. E quando eu calculo a aproximação de segunda ordem, se a minha função tiver com cavidade para cima, eu tenho uma parábola para cima com uma aproximação. Se ela tiver com cavidade para baixo, eu tenho uma parábola para baixo. Então, o que eu preciso? Olhando este modelo aproximador aqui, se a derivada segunda tiver um sinal negativo, eu de novo construo um ponto x que tenha valor de função f de x estrela mais uma coisa negativa, ou seja, melhor, um f de x menor do que f de x estrela. Então, aqui neste caso, eu preciso, e aí é a nossa condição de segunda ordem, que eu não consiga melhorar, pelo menos no termo quadrático aí, o valor da minha função. Então, se x estrela for min local de f em classe C2, então f' de x estrela tem que ser 0 e f duas linhas de x estrela tem que ser maior ou igual a 0. Então, essa é a nossa condição que a gente chama de necessária, ou seja, todo minimizador tem que satisfazer. E ela serve como um teste. Se ela não é verificada, então aquele ponto não pode ser minimizador. Tá? Esse é a grande vantagem de ter uma condição necessária. Ela é um teste para descartar soluções possivelmente espúrias. Agora veja, o que aconteceria, por exemplo, se eu garantisse que esse sinal aqui fosse maior do que zero. Se esse termo de segunda ordem fosse maior do que zero. Eu garantiria que o f de x é o f de x estrela mais uma coisa positiva numa vizinhança ali. Então eu garantiria o seguinte, que f de x, sempre numa vizinhança bem estreita e bem perto de x estrela, é sempre maior do que f de x estrela. Então eu consigo uma condição que a gente chama de suficiente de segunda ordem, que é, se f for de classe C2 e f' de x estrela for 0 e f duas linhas de x estrela for positivo, então x estrela é minimizador local estrito. Ou seja, eu garanto que todo ponto que estiver ali perto vai ter um valor de função maior do que o meu x estrela. Veja, essa condição aqui é suficiente, então isso quer dizer também que nem todo minimizador local vai necessariamente satisfazê-lo. Tá? Então aqui nós temos as principais condições de problemas de primeira ordem, a condição necessária de primeira ordem, que é a condição que a gente chama de estacionalidade, né? A condição de deriva igual a zero, que a gente conhece já. Essa é uma condição de achar pontos estacionários. Então os pontos estacionários são as soluções disso aqui. E aí eu testo a segunda derivada. Então eu sempre procedo dessa forma. Testo a primeira derivada, vejo as soluções da equação f' de x igual a zero e depois testo a segunda.
Se eu tiver uma derivada segunda maior do que zero, eu já sei, é garantido que é um minimizador local. Se eu tenho maior ou igual a zero, eu tenho uma possibilidade aí, porque ele satisfaz a condição necessária. Mas eu também não consigo necessariamente concluir, eu preciso de um pouquinho mais de informação. Ok? Vou fazer uns exemplos aqui, então não é só um, né? Aqui diz exemplo, mas são exemplos. Eu vou pegar 3 casos que são bem simples, só para a gente ver o que acontece. Vamos pegar o caso em que f de x é x². Se eu pegar f de x igual a x², f' de x é 2x e ela é zero só quando x for zero. E aí, no caso em que o x é zero, a f duas linhas de x dá 2. Então, você tem também que a f duas linhas de zero é 2 e é positivo. Ou seja, isso quer dizer que x igual a zero é minimizador local estrito. Então, quando a gente olha o gráfico da parábola, a gente conclui isso aí mesmo, né? Minimizador local estrito. Então, isso aqui satisfaz as condições de segunda ordem suficientes. Se eu pegar f de x é igual a x ao cubo, o que eu tenho? F' de x, 3x² é zero, 6 só sei de novo, x for zero, e a f duas linhas de x vai dar 6x, f duas linhas de zero é zero, né? E isso aqui é maior ou igual a zero, então satisfaz as condições necessárias de segunda ordem. Só que o que acontece na função x ao cubo, o gráfico da função, só para a gente ficar bonitinho aqui, né? Aqui eu estou fazendo o x e aqui eu estou fazendo a f de x aqui. Então aqui também de novo x e aqui no eixo y eu tenho o gráfico da função. E aí o que eu tenho aqui? X ao cubo, a gente conhece já, dá aquela funçãozinha com ponto de inflexão ali na origem. Não é maximizador nem minimizador local, mas satisfaz as condições necessárias de segunda ordem. Então, isso implica que eu tenho que ter cuidado. Cuidado. Então, eu poderia, por exemplo, olhar, né, expandindo a série de Taylor até chegar em algum termo aí, ter mais informações. Mas normalmente a gente para na segunda derivada. Se eu pegar então f de x igual a x², eu tenho, de novo, f' de x é zero. Aí eu faço as contas aqui, eu tenho 6 somente se f, 6 somente se x for zero. De novo, mesmo estilo de conta. E eu tenho aqui f duas linhas de zero, dá zero. Só que olha só que interessante. Quando eu olho aqui, então aqui de novo eu só tenho as condições necessárias, né? Só para a gente anotar aqui. Condições necessárias de segunda ordem. Então ok, porque isso aqui é maior ou igual a zero. Mas eu não tenho as condições suficientes. Mas quando eu olho a x², eu tenho essa curva aqui. E eu tenho também aqui um minimizador. E ele é global. E ele é estrito. Ou seja, eu tenho ainda um bom candidato aí. Infelizmente, a condição suficiente não funciona, tá? Então eu não posso descartar também. Lembrem disso, se a condição suficiente não for aplicável, eu não posso descartar aquele ponto. Não posso já começar a suspeitar também que ele não seja um minimizador. Perfeito? Probleminhas de uma variável são mais tranquilos, né? E a gente agora vai estender isso aí para os problemas com várias variáveis. No caso com várias variáveis, nós vamos de novo pensar em Taylor. Só que no caso de várias variáveis, série de Taylor fica um pouquinho diferente, mas o nosso modelo também vai ser, de certa forma, nós vamos expandir aí para modelo linear, um modelo quadrático. Então, eu vou aproximar como f de x0, mais, aqui viria a primeira derivada, então a aproximação linear vai aparecer o gradiente, vezes x menos x0, mais, e aqui meio, x menos x0, uma forma quadrática aqui, com a matriz hessiana. Então, essa é a nossa aproximação de Taylor aí, em torno de um ponto x0. Então, mesma ideia, pessoal, mesma coisa, só que agora eu estou com várias variáveis, mas os desenhos que a gente faz para entender, a gente normalmente pega só de uma mesma ideia, então vou fazer um modelinho quadrático local aí com as informações que eu tenho disponíveis.
Ok? Então, primeiro, se eu souber que se f for de classe C1 e o x0 igual a x estrela aqui no caso, for minimizador local, então o que eu tenho que ter? De novo, desprezando os termos de ordem superior, se eu estiver bem próximo do x0, o modelo linear é quem vai falar mais alto, né? Quem vai dar a maior informação. E aí o que eu faço? Se o x0 for bem próximo do x, né, se o x for bem próximo do x estrela, na verdade, né, que é o x0 aqui, este termo aqui é o termo que vai dominar o meu sinal aí da diferença entre f de x e f de x0. Né? Eu posso passar o f de x0 para cá e olhar o sinal só da expressão. Então aqui eu tenho um termo linear e que esse produto interno entre o gradiente da f no ponto e esse x menos x0 pode ter um sinal negativo, por exemplo. Se ele tiver um sinal negativo, aí eu sei que eu ando na direção contrária, né? Então eu tenho aqui o meu x estrela aqui, que é o x0. E eu tenho, vamos supor que o gradiente não seja nulo, então o gradiente de f em x estrela. A gente sabe que o sinal do produto interno tem relação com o ângulo que a gente anda aqui, com o ângulo dos dois vetores. E esse vetor aqui é o vetor que liga x0 a x, que a gente vai chamar de d. Então, se esse produto aqui tiver algum sinal, vamos supor que o gradiente então não for nulo, esse produto aqui vai ter um sinal positivo, eu sei que eu andando na direção contrária, menos d, eu tenho sinal negativo. E se eu tiver o sinal negativo, eu sei que aí então a f de x vai ser a f de x0 menos alguma coisa, então vai ser melhor que o f de x0. Então eu preciso aqui, como está nas condições necessárias de primeira ordem, eu vou precisar aqui, se a função tiver uma derivada bonitinha e eu tiver um x estrela minimizador local, eu preciso que o gradiente da f em x estrela seja zero. Eu preciso anular o termo de primeira ordem, porque senão, de novo, assim como no caso em uma variável, eu acho a direção para melhorar. Certo? Então a gente vai, isso é bem interessante, né? Num ponto qualquer, x chapéu aqui, eu vou calcular o gradiente da f em x chapéu, isso a gente vai fazer nas próximas aulas, e aí eu vou definir o seguinte, sabendo o gradiente da f, qualquer direção que tenha um ângulo maior do que 90 graus vai ter o produto interno, o gradiente da f em x chapéu, transposto d, menor que zero. E eu vou chamar isso aqui de direção de descida, é uma direção que melhora o valor da função, se a gente está querendo minimizá-la. Perfeito? Então, agora olhando o termo de segunda ordem, mesma coisa, o termo de segunda ordem eu vou precisar garantir, já que o termo de primeira ordem, se o x0 for minimizador, o termo de primeira ordem se anula, o termo de segunda ordem agora tem que ter um sinal sempre maior ou igual a zero para que o x0 seja um minimizador. Então, se f for de classe C2 e x0 igual a x estrela, ali naquela série de Taylor, for minimizador local, então o gradiente da f em x estrela tem que ser zero e aquela forma quadrática tem que ser sempre maior ou igual a zero. Como é que eu faço aquela forma quadrática ser sempre maior ou igual a zero? A hessiana da f em x estrela tem que ser semidefinida positiva. Se ela for semidefinida positiva, só para um lembrete aqui, vou colocar aqui no cantinho, a gente diz que uma matriz é semidefinida positiva sempre que x transposto a x for maior ou igual a zero para todo x. Tá? Então é justamente isso, quer dizer, matriz semidefinida positiva quer dizer que a forma quadrática é sempre não negativa. Perfeito. E aí, de novo, agora, como é que eu garanto, né, como é que eu tenho uma condição suficiente, usando a informação de segunda ordem? Eu vou fazer o seguinte. Se f for uma função de classe C2 e
gradiente da f num ponto for zero e a hessiana da f nesse ponto for positiva, então x estrela é minimizador local estrito de f, tá bom? Então, eu tenho aqui, no caso, as condições suficientes de novo. E aí, lembrem, né? Se elas forem válidas, eu garanto que é minimizador local. Mas se elas não forem válidas, eu não descarto. As condições necessárias são as que eu uso para descartar. As condições suficientes eu posso usar até para testar e concluir. Ok? Perfeito. Então, a única coisa que mudou é, em vez de derivada igual a zero, eu vou fazer gradiente igual a zero. Ainda são chamados aqui de pontos estacionários. E a hessiana vai substituir o teste da segunda derivada, e aí é um teste um pouquinho mais complicado, que agora eu vou testar se uma matriz é semi-definida positiva ou não. Ou definida positiva. Dois exemplos aqui para a gente trabalhar. Eu vou pedir para você pausar o seu vídeo, tente fazer esse teste, tente fazer as contas e a gente já faz juntos. Então vamos lá, vamos testar o primeiro exercício aí. Então eu quero olhar, determinar qual que é o minimizador, quais são os candidatos a minimizadores dessas funções. Desculpa se não ficou claro, você pode pausar de novo o vídeo agora, porque o enunciado só tem a função, né? Então a gente quer ver se, tentar encontrar os candidatos a minimizador e testá-los, ok? Então vamos pegar a primeira função. O que eu tenho que fazer? Eu vou buscar pelas condições necessárias. Então primeiro eu vou achar os pontos estacionários. Calculando o gradiente dessa função, você calcula as derivadas parciais aí e você chega nisso aqui, ó, 10x1 menos 2x2 menos 4 menos 2x1 mais 10x2 mais 4. E aí você faz que esse gradiente seja o vetor nulo. Isso aqui dá um sisteminha linear, você chega que o único candidato é esse aqui, x estrela, o único ponto estacionário é esse, 1/3 menos 1/3. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que testar as condições. Então, esse aqui, só para deixar claro, satisfaz a condição necessária de primeira ordem. Nós temos que testar as condições de segunda ordem. Então, você vai lá e deriva de novo agora o gradiente para achar a hessiana. Então, primeira equação ali do gradiente em relação a x1 você fica com 10. A primeira equação com relação a x2 você fica com menos 2. Primeira equação ali, a segunda equação com relação a x1 você fica com menos 2. E depois com 10. Então essa é a sua hessiana. Para eu testar se ela é definida positiva ou não, eu vou fazer o teste dos menores principais líderes. Então eu vou testar o determinante dessa matriz H1 e dessa matriz H2 aqui. São as submatrizes principais líderes. E aí eu testo os determinantes e vejo se eles forem todos positivos, eu tenho que a hessiana é definida positiva. Então o que eu tiro daqui? Determinante da submatriz principal 1 por 1 ali é 10. E o determinante da submatriz principal 2 por 2, que é a própria matriz, dá 96. Como os dois são positivos, eu chego que a hessiana no ponto, né, é definida positiva. Portanto, x estrela satisfaz condição suficiente de segunda ordem. Portanto, x estrela minimizador local estrito. Vamos para o segundo exemplo. Gradiente da f dá 2x1 e menos 2x2. Ele é zero, C só C, x aqui é 0, 0. Então esse aqui satisfaz a condição necessária de primeira ordem.
Para testar a condição de segunda ordem, eu faço hessiana. Então, a hessiana da f em qualquer ponto aí, ela é constante, como no caso anterior. 2, 0, 0, menos 2. Então, daqui eu chego que a hessiana na f no x estrela não é definida positiva. Não é nem semi definida positiva. Por quê? Porque eu tenho um elemento negativo na diagonal. Isso já me ajuda a descartar. Se eu fosse testar para ser semi-definida positiva, eu tinha que fazer todos os menores principais. Né? Então aqui, H1, H2 e H3. Teria que ver os determinantes, ver se todos são todos positivos. O H2 já me dá ali que eu não tenho matriz semi-definida positiva. Então, nesse caso, x estrela não satisfaz condição necessária de segunda ordem. Se não satisfaz essa condição necessária de segunda ordem, x estrela não é minimizador. Pode ser maximizador? Veja, para ser maximizador, a hessiana precisaria ser semi-definida negativa ou definida negativa. Esses são os testes que eu iria fazer. Aí eu teria aqui, então, para facilitar, né, o maximizador, eu troco o sinal da f e aí eu testo se é minimizador de novo. Mas a troca de sinal da f ia apenas trocar a posição desse sinal de menos daqui para cá e traria o mesmo problema. Então não é um ponto que não é nem maximizador nem minimizador. O que será que é esse ponto, né? Aqui eu tenho os gráficos das duas funções e aqui eu vejo que realmente eu tenho um paraboloide e esse ponto aqui é o menor. É como se eu estivesse escorregando sobre a superfície, todas as direções apontando para esse ponto. Mas no caso do segundo exemplo ali, que a gente viu que não é nem minimizador nem maximizador, eu tenho uma direção em que ele é minimizador, que é essa aqui, que é essa parábola aqui. E eu tenho uma outra direção que ele é maximizador, que é essa outra parábola aqui. Então, realmente, eu tenho um ponto que não é nem minimizador nem maximizador. Gente, essas são as condições de otimalidade que nós vamos usar no curso. Façam os exercícios e deem uma olhada aí para ver se tudo ficou certinho, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até mais.